Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Papo de Novela. Marco Costa já está por aqui. Contagem regressiva. Esse episódio, ele entra no ar antes do carnaval, então o Marco já está na contagem regressiva para o carnaval dele, que vai ser praticamente um retiro, é isso? Vai ser um retiro de pijama, uma coisa bem sitiante, bem rural, bem tranquila, só esperando Fernandinha Torres tentar apanhar o nosso Oscar. E E torcendo além muito por ainda e, estou aqui. e com certeza você vai maratonar novelas nesse Com período. certeza. Estou assistindo Plumas e Paetês, que recomendo de montão, revendo Avenida Brasil, e as outras corriqueiras mesmo, estamos aí com A Garota do Momento, melhor novela da Globo, e aí vamos na paralela. A Moreninha já A entrou aí na Moreninha. sua lista? A Moreninha, assisti os 5 primeiros capítulos, até para ter uma base para fazer aqui o papo de novela, porque é uma novela de 1975, eu era muito criança, não me lembro de nada. Eu lembro de pequenos detalhes, pequenas coisas, muita coisa que eu lembro de bastidores, da época. Na época, anos 70, anos 80, tinha duas revistas que faziam muito sucesso. Uma chamava Amiga TV Tudo e a outra chamava Contigo, que perpetuou por mais anos. E eu era um leitor assíduo dessas revistas, desde moleque. 7, 8 anos eu já lia essas revistas. E acompanhava bastidores. Mas confesso que trama de época para um garoto de 5, 6, 7, 8 anos não era algo mais muito apetitoso, né? Então, eu não assistia as tramas das 6, que principalmente no início, ela era muito voltada a adaptações de obras literárias, como é o caso da Moreninha. Aliás, que você sabe que foi uma estratégia do Boni pai, não Boninho, né? De que ele falou assim: putz, eu posso trazer grandes clássicos da literatura para a televisão, né? Então você tinha ali nesse horário, né? Foram várias as adaptações, claro, né? Que são adaptações, isso é parte da base da Sim. literatura, e uma novela você tem que criar muito mais coisa, né? Isso, e a gente vai ver isso muito, que você falou, muito na adaptação do Marcos Rey, né, para a Moreninha, do livro de Joaquim Manuel de Macedo. Ele tomou bastante liberdade, ele uniu vários livros, então não é só a Moreninha, ele uniu mais 3 livros para fazer essa adaptação, e a gente vai no decorrer desse vídeo aí, vocês vão saber tudo sobre a Moreninha da grande Nívia Maria, em parceria com o seu futuro marido, Erval Rossano. Então já me conte as Vamos primeiras lá. curiosidades de A Moreninha. Então vamos lá. A Moreninha foi uma novela das 18 horas da Rede Globo, exibida de outubro de 1975 até fevereiro de 1976. Ela foi escrita por Marcos Rey, adaptada de um livro de Joaquim Manuel de Macedo, né? E dirigida por Erval Rossano. Em 1975, a Nívia Maria ainda não era casada com Erval Rossano, eles se casaram, atriz e diretor, em 1976, e aí a gente vai discorrer aqui que eles tiveram uma parceria boa, os dois juntos, né? Já Ela tinha foi uma paixão ali, já tinha uma paixão ali. pode ser, durou 27 anos do casamento, e a gente vai até contar umas fofoquinhas aí no meio, dar uma de Léo Dias aqui, né? Dar umas apimentadas aqui depois, mas isso lá pro fim do vídeo. Então fica até o final. A audiência foi boa não, foi muito boa. Ela teve 35,8 de média de audiência. A novela anterior chamava O Noviço, que tinha dado 34, 33, não tinha sido assim tão boa. E a novela que sucedeu, que veio depois, foi Veja a Lua no Céu, que aí foi melhor ainda de audiência, bateu 39 pontos. Então a Moreninha cumpriu o trabalho dela de audiência. Foi uma novela bem estável, que teve polêmicas, que a gente vai ver, mas cumpriu o papel dela de audiência. Qual polêmica, por exemplo? Me diz uma série. Teve polêmicas, me diga uma das polêmicas. Uma das polêmicas foi a Nívia Maria ter sido escolhida como a Moreninha, porque ela podia ter o cabelo preto, mas ela não tinha nada de a Moreninha, né?
A gente vai chegar lá. Vamos falar da história, vai. A história de A Moreninha, do livro de Joaquim Manuel, ela conta a história da Carolina. Carolina era uma moça rica da sociedade e ela promovia saraus. Saraus eram tipo umas festinhas para reunir os amigos e ela era meio cupido ali. Ela gostava de apaixonar casais. Ela mesma tinha digamos assim, uma dificuldade de encontrar um grande amor porque ela tinha tido um namorico de criança com um tal Augusto e ela guardava isso no peito dela, então ela mesma não se envolvia. Ela dava uma de santo casamenteira, mas ela mesma ficava na dela, ela não se envolvia. Ela promovia encontros. Bom, o que ela não imagina é que o Augusto está bem mais perto dela do que ela podia supor. O irmão dela, o Felipe, ele mora numa pensão na cidade, que ela mora numa fazenda, e um colega do Felipe é o Augusto, que foi o grande amor da vida dela de criança. Então, basicamente, a Moreninha é isso. São confrontos amorosos que a protagonista desencadeia, unindo pessoas, e ela mesma não consegue se unir a ninguém. O apaixonado dela, o Augusto, ele quer namorar a Carolina, mas no meio do caminho ali ele é muito assediado pela Clementina, que é eu esqueci o nome da atriz, mas é uma atriz muito bonita, e ela faz as vias de vilãzinha da novela. Não chega a ser uma vilã, mas ela, digamos assim, ela faz as armações ali que toda novela requer para não deixar o casal protagonista se unir. Então a gente vê que é uma novela com pouca história. Então, quando o Marcos Rey foi chamado para o horário, ele debateu ali com o Erval Rossano, ele falou: precisamos de mais estofo, mais romance, mais coisa, para dar uma novela de 79 capítulos, que foi o caso de A Moreninha. Então, ele uniu 3 livros, Memórias da Rodovidor, Rosa e Os 4 Pontos Cardeais, tudo do mesmo autor. Então, o que ele fez? Ele transportou a ação, que se passava ali em 1840, ele jogou para 1865. Por quê? Porque em 1865, a guerra abolicionista ela efervescia mais. E uma das coisas que chamava atenção no contexto da novela era a luta abolicionista. E no Romance da Moreninha não tem. Então, o Marcos Reis soube trazer essa temática abolicionista para a novela, para ficar com mais dinamismo. Aí ele uniu os textos, jogou um pouco mais de personagens e criou uma obra bem legal, que os 5 primeiros capítulos que eu assisti são, nossa, uma reconstituição de época bem legal, viu? Não, a Globo sempre fez boas produções de época, né? Sempre reconstruiu muito bem essas produções, e eu acho que essa fase aí, né? Você vê assim como diferente de muitos países, né? A TV aberta aqui, ela se comunica muito com a literatura, né? E eu acho que a TV sempre teve, né, os grandes realizadores, né? E você ter o Marcos Rey adaptando, né, uma obra literária para uma novela é sensacional, porque o Marcos Rey tem uma história na literatura, né, principalmente infanto-juvenil, maravilhosa, né? Então, você vê o nível que a gente está de televisão brasileira. Quando as pessoas, principalmente os mais jovens, falam: não, mas novela é tudo ruim, é folhetim e tal. Calma, vamos ver a história, né? Vamos ver o que já se fez de teledramaturgia. É claro que você vai ter lá o folhetim tradicional, o amor impossível, você vai ter alguns clichês e tal, mas a TV teve um papel tão importante através da dramaturgia, que é levar essa literatura, quebrar, desmistificar, né? Levar histórias brasileiras para a grande massa, porque principalmente naquela época, em 75, se lia muito menos do que se lê hoje, né? A gente sabe de um problema de um país que tinha um analfabetismo alto, né? Então, olha quanto que a televisão, ela, né, quando você começa só a olhar por um detalhe que você está falando da Moreninha, né? E aí pega outras obras, constrói, reconstitui, você leva informação
ao seu público, né? A Rede Globo, basicamente, ela trouxe para mim, Marco Aurélio, muita literatura. Então, do núcleo... o Boeco falando. Do núcleo das 6, Feijão e o Sonho, Olhar dos Lírios do Campo, Maria, né? Por exemplo, Tenda dos Milagres, que foi adaptada pelo Agnaldo Silva às 22h30 como minissérie, me trouxe o Jorge Amado para eu ler. Eu não era um cara que lia. Então, o que o Vanucci falou realmente tem muito a ver. A Rede Globo, na época, ela tinha uma construção de teledramaturgia muito sólida, muito boa. E antes da novela das 6, vinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Sítio, final dos anos 70 e começo dos anos 80, ele era um Sítio do Pica-Pau Amarelo muito concentrado em ótimos autores, baseados na obra do Monteiro Lobato. Então, tinha Benedito Rui Barbosa, tinha o próprio Marcos Rey, tinha Walter Negrão, tinha muita gente que escrevia histórias para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E antecedia a Moreninha do Marcos Rey. Então, era uma época de ouro, viu? Muito legal. Não, E por isso que a nossa TV tem um valor muito grande. A nossa dramaturgia, a gente tem que reconhecer, ela é uma dramaturgia muito boa. Né? E os que nossos hoje tem se estendido né? para o cinema, né? Que tem se estendido para outras plataformas, para o streaming. A gente tem um pessoal que escreve muito bem, né? E teve uma TV que soube assumir o compromisso de também educar um país. Isso vem de antes, né? Tupi já fazia isso, Excelsior fazia isso, adaptava. Só que era mais, não era sob forma de novela, era mais sob forma de teleteatro. Na época se chamava de teleteatro, né? Eram especiais que as emissoras faziam, com começo, meio e fim, de 1 hora e pouco, e já traziam peças e adaptações da literatura. Sempre a televisão brasileira sempre se preocupou com isso. E é uma pena que hoje em dia a gente não encontre mais esses grandes autores aí na nossa teledramaturgia. E olha, a gente tem até grandes autores, mas a gente tem uma TV tão preguiçosa, com medo de arriscar, com medo né? Poderia estar se adaptando os grandes autores dos dias de hoje, trazendo essas literaturas antigas, fazendo minisséries de novo, né? Fazendo novelas baseadas nessas obras, mas hoje em dia é tudo muito comercial, a coisa ficou muito comercial e pouco qualificada, né? Bom, mais curiosidades da Moreninha. Tinha quando ele trouxe a ação de 1940 para 66 até 68, ele pôde brincar com algumas coisas. Então, a Guerra do Paraguai, ele jogou o abolicionismo da escravatura, aquela briga, ele jogou para dentro do texto. E uma coisa muito apetitosa que tinha o texto, chamava Alcazar. É um tipo de um teatro burlesco que existiu no Rio de Janeiro, nessa época, aí, 66, 68, 70, 1800, nós estamos falando. E onde as dançarinas, as mulheres sensualizavam, não eram necessariamente mulheres de programa, prostitutas, muitas delas só sensualizavam, só dançavam, então era chamado teatro burlesco. E foi daí que ele introduziu a personagem Aimee, que é da Natália do Vale, foi uma das personagens que fez mais sucesso em A Moreninha. Ela era uma dessas mulheres, né? E escandalizava as conservadoras da época. Então, é um mote muito legal também. Como Gabriela tinha o Bataclan, né? A Moreninha tinha o Alcazar. Só que o Bataclan era a criação do Jorge Amado. O Alcazar não. Foi baseado em fatos reais, que isso realmente existiu na vida real. Apertar o botãozinho para a gente falar, né? Mas é um universo que sempre tem, que existia, né? E assim, que os autores traziam tanto para a literatura quanto, né, para a teledramaturgia, porque era onde você encontrava várias, né? Você fazia vários se encontrarem e terem ali quase que um segredo, né? Ou terem um mundo que era só deles ali, né? Sim, onde as coisas só aconteciam ali, né?
Que mais que temos de... Vamos lá, outra coisa bacana aí foi a parceria, como eu falei, da Nívia Maria e do Orval Rossano. Eles se conheceram ali por 1975, se apaixonaram. Em 1976 eles se casaram. Ficaram casados 27 anos até 2003, mais ou menos. Dessa parceria, Nívia Maria e Orval Rossano, surgiram clássicos das novelas das 6. Graças a Deus, a maioria conservado, mas que alguns, infelizmente, se perderam e temos fragmentos até já lançados pelo Globoplay. Então, depois de A Moreninha, essa dupla Nívia Maria e Erval Rossano fez O Feijão e o Sonho, fez Dona Xepa, que vai chegar, Gilberto Braga, texto primoroso, fez Maria Maria, que vai chegar também, texto absolutamente impecável de Manuel Carlos, hiper inspirado, fazendo Nívia Maria como personagem dupla. Ela é gêmea, ela tem uma... Eu não sei se ela é gêmea ou se é uma pessoa muito parecida com ela. Não me recordo direito. Eu assisti essa novela na TV Mulher, quando repetiu, mas eu não me recordo se elas eram gêmeas ou se elas eram só muito parecidas, tipo Outro, né? O Denizar lá e o Paulo, que não eram gêmeos, eram só pessoas parecidas. Depois eles fizeram Olhar e os Lírios do Campo, que já está em fragmentos, e Terras do Sem Fim, que ainda não entrou, mas eu acredito que vai entrar em fragmentos, não me recordo se temos essa novela ainda. Ou seja, foram 6 novelas com a Moreninha, dessa dupla Nívia Maria e Erval Rossano, na Globo. Em 1984, foi mais ou menos por aí, 80, não, um pouquinho mais, 85, 86, o Erval tinha acabado de explodir com A Gata Comeu, e a Rede Manchete chamou o Erval para ir para a Manchete. Ele fez uma Mania de Querer, não vamos confundir com Mania de Você, Mania de Querer, e Eu nessa lembro. novela Mania de Querer, ele levou a mulher dele, a Nívia Maria. E uma coisa interessante é que ele brigou com a Manchete lá para o meio da novela, se desentendeu, a Nívia Maria e o Strasler faziam os papéis principais e eles saíram, os 3 saem da novela, a novela ficou com um buraco, e aí o autor que substituiu cresceu o papel da Araci Balabanian e a novela foi levada até o final. Então, uma curiosidade paralela aí da dupla Nívia Maria e Erval Rossano. Nossa, é interessante nessa fase da Manchete, porque a Manchete foi lá, laçou um monte de gente da Globo, né? E depois essas pessoas voltaram para a Globo, né? Voltaram. Eu acho que teve algumas pessoas que fizeram um trânsito tranquilo entre Manchete e Globo, como a Maitê Proença, por exemplo, a própria Nívia Maria. E teve algumas pessoas que viraram meio malditas dentro da Rede Globo, né, como a Lucélia Santos. Infelizmente, a Lucélia vinha de só papéis principais, maravilhosos, e quando ela foi fazer Carmen na Manchete, em 1989, a Globo se sentiu meio que traída. A Lucélia também era envolvida com política, estávamos na Nova República, ela era muito envolvida com a esquerda, a Globo a gente sabe que sempre foi de direita, então também isso azedou ali a relação Globo-Lucélia Santos. Mas isso que você falou era verdade, muita gente transitava, né? O próprio Benedito saiu da Globo, fez lá o Pantanal, voltou para fazer o Renascer, então tinha um trânsito bacana, isso quando as emissoras se degladiavam de verdade. E dependia muito de como a pessoa saía, né? O Benedito saiu numa conversa muito boa com o Boni, quando o Boni falou: olha, eu não consigo produzir Pantanal, é loucura. Ele falou: não, então eu vou lá produzir. E ele falou: e aí, quem sabe você volta. Ele falou: mas o Boni falava: eu acho que não vai dar certo essa novela. Deu, ele chamou de volta, falou: não, você tem que continuar aqui. E assim foi, com vários outros artistas. Não rompendo o contrato, né? voltava. Manuel Carlos o próprio também. Manuel Carlos, ele saiu da Globo no auge, quando ele fez Baila Comigo, depois ele Sol de Verão, e Sol de Verão, apesar de ter sido problemática, deu boa audiência, ele saiu da Globo, foi para a Manchete, escreveu O Novo Amor, que assim, eu assisti uns pedacinhos, eu era muito criança, mas bacana a novela, viu? Com o Carlos Alberto, Nuno Leal Maia, René de Vilmon, e logo em seguida ele voltou para a Globo também. Então esse trânsito era meio que normal, e como eu falei, era uma época que as emissoras brigavam de verdade, não tinha
essa briga meio teatral de hoje em dia. Era uma guerra. E a Manchete era uma potência. A Assim, Manchete nunca. chegou aparentemente com muito dinheiro para fazer aparentemente uma programação de qualidade. Depois a gente sabe que foi quebrando, tal, enfim. Sim, infelizmente, infelizmente. Então, E uma hora a gente vai bater você um sabe que papo eu de sinto novela de falta? Eu sinto Manchete, né? falta. Oi? Uma hora a gente bate um papo de novela de Manchete. Precisamos, tem O novelas que você boas lá. sente Você falta sabe que eu aí? sinto falta? Eu sinto falta dessas adaptações literárias, sabe? De vez em quando você vê. É que Garota do Momento não é uma adaptação literária, mas eu acho que boa parte do sucesso se deve por ela ser de época, por transportar a gente para um outro lugar. E as adaptações literárias, elas geralmente são de época, né? Elas transportam a gente para um outro lugar, né? Sim. A Garota do Momento, sem falar da Garota do Momento, porque é a minha novela preferida, mas ela consegue trazer pontos que na antiguidade, no tempo antigo, não seria comum de se ver, né? Ela traz para aquele tempo coisas atuais. Eu acho que essa é a grande sacada da Garota do Momento, né? Bom, tiveram algumas polêmicas aí, a Moreninha, por exemplo, a Nívia Maria, eu acho que já devia estar ali meio de namorico com o Erval Rossano, e ela foi escalada para fazer a Moreninha. Mas a Sônia Braga era o grande sonho ali do Marcos Rey, que seria a Moreninha, porque a Sônia Braga realmente era morena, né? A Nívia Maria era aquela pele branquinha, tal, que não batia com o descrito no livro. No livro, ela era uma morena, inclusive morena de pele. Branca, mas morena de pele. Mas a Nívia Maria fez o trabalho dela super bem. E uma curiosidade é que a Sônia Braga, a Nívia Maria e o próprio Marco Nanini, os três que estavam em A Moreninha, eles faziam Gabriela. A Sônia Braga era a Gabriela, a Nívia Maria era a Jerusa e o Marco Nanini era o professor, não sei o que, esqueci o nome, Josué, acho que o professor Josué. Os três faziam. E teve uma época que a Moreninha passava o comecinho da Moreninha com o finzinho da Gabriela e a Nívia Maria estava nas duas novelas. Estava às 18, ela e o Marco Nanini, às 18 e às 22h30, nas duas novelas ao mesmo tempo. O A que era Gabriela, uma raridade isso, né? pesada, ela não aceitou fazer, né? Que era uma raridade isso. O Boni não deixava, né? Não deixava. Não deixava. Verdade, verdade. Bom, eu falei do primeiro destaque da Natália do Vale, que ela fazia digamos assim, a prostituta Aimee, que dançava burlesco, ela tá divina nessa novela, e a Natália também estava no Bataclan da Gabriela, ou seja, a Natália estava uma verdadeira mulher de vida fácil nessa E não é de época. vida fácil. Vida fácil é o que dizem, né? Não é nada de vida fácil. Mas ela fazia o Bataclan, que ela era uma das meninas do Bataclan, e aí foi fazer uma das meninas do Alcazar, só que lá ela era a protagonista. E um destaque muito grande também de A Moreninha é a abertura. A abertura foi feita pela mesma equipe que fazia as aberturas do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então são personagens assim bem desenhados que entrelaçam, que passam entre o nome dos atores, uma trilha sonora impecável também. E é muito bonitinha a abertura da novela, vale a pena conferir também. É aquela coisa que a gente fala desde o começo do Papo de Novela, era o tempo que pensavam em abertura, né? Se preocupavam em contar a história a partir da abertura. O Vanucci vive falando isso aqui. A abertura contava muito, a escolha de música para abertura também tinha muito a ver, sabe? Era todas as coisas pensadas. Bom, por enquanto, você já assistiu 5 Não, capítulos? Quantos estão vamos disponíveis? para a fofoca final que eu prometi. O Momento Léo Dias do Momento Marco Léo Polo. Dias, Momento Léo Dias. A Nívia Maria foi casada de 1976 a 2003 com o Erval Rossano. Na época, 2003, ela fazia uma personagem no Clone. E o Erval já vinha de vários anos sem trabalhar. E ele andava, segundo a Nívia Maria deu uma entrevista, ele andava muito revoltado, muito triste, chateado. E eles entravam muito em embates, né? Os dois brigavam. E terminaram, nossa, um casamento de 27 anos.
A Nívia Maria, ela falou que ela sofreu muito com o término do casamento, até porque a iniciativa partiu do Erval Rossano, né? Meses depois, não tantos meses depois, ele se uniu a Maiara Magri, que era 30 anos mais nova do que ele, e isso foi para a Nívia Maria muito assim, apesar dela falar que eles já estavam separados, que ela não acredita que tenha havido qualquer tipo de traição, mas para ela foi muito difícil ver o Erval, que ela ainda amava, com a Maiara Magri. E aí o Erval viveu até, acho que 2007, foi quando ele faleceu, e viveu com a Maiara Magri. Então houve uma rixazinha entre as duas, inclusive a Maiara dava algumas entrevistas que cutucavam a Nívia Maria, mas a Nívia Maria é uma diva, né? Como nós falamos ontem na live. A Nívia Maria é uma diva maravilhosa da nossa televisão, então ela nunca entrou nessa. Então, esse foi o momento Léo Dias do dia. Tem essas histórias são complicadas, muito complicadas. Enfim, acontecem, né? Acontece. Se o pessoal quiser, coloca um Google aí, volta um pouquinho ali. Tem umas notícias, tinha uns arranca-raba aí danado. Sim. Bom, isso. Tem 5 capítulos já estão disponíveis? Quantos já estão disponíveis? Não, todos. Os 79 na íntegra. Você está devagar, é isso. Eu mais ainda. Eu assisti 5 porque eu estou acompanhando outras novelas ao mesmo tempo. Eu quis assistir mais ou menos 5 para ter uma base aqui para o papo, porque basicamente a novela é inédita para mim, né? Então eu quis ter uma base para a gente bater papo e já deu para constatar que a direção de atores é impecável, as atuações são muito boas, a novela não tem não esperem muita ação, porque não é uma novela cheia de ação, mas talvez ela traz um encanto, principalmente para algumas gerações, que hoje em dia se perdeu aí na televisão, sabe? É o mesmo encanto que eu vejo quando eu assisto Plumas e Paetês. Já ouvi comentários, Plumas e Paetês é meio lenta. É lenta. Realmente é uma história... É um outro mundo, mas né? É muito gostosa, gente. É muito bom de você ver aqueles atores e aquelas atrizes lindas no auge da beleza e da carreira deles, trabalhando, atuando super bem, naquele texto saboroso do Cassiano. Então, tem coisas que a gente não tem que apostar só no ritmo, né? A gente tem que degustar toda a dinâmica da novela e do que foi preparado para o público. E compreender que cada momento havia um ritmo e um jeito de fazer essa narrativa. Marco, a gente volta semana que vem com o Papo de Novela. Sábado tem baú? Sábado tem baú, já estou procurando aí no baú para puxar uma novela interessante para a gente bater um papinho rápido. Vamos lá. Então, sábado o Marco volta na revista de sábado. A gente tem vários episódios do Papo de Novela e vai dando sugestão. O que vocês querem que a gente converse aqui para relembrar, enfim. E em breve, a gente vai fazer um especialzão aqui de Papo de Novela. Depois eu tive uma ideia aqui, depois eu falo pro Marco aqui. Como ele é ansioso, vamos deixar... Melhor deixar para depois. Beijo, muito obrigado, Marco. Até mais. E a todos vocês, gente, obrigado por estarem aqui. Continua, tem muita coisa aqui no canal, hein? Tem muito conteúdo para vocês e quero a sugestão de vocês. O que mais vocês querem assistir, o que mais vocês querem aqui no canal. Marco, tchau, tchau. Até a próxima.